fevereiro. Aí eu perguntei para ela, é de verdade isso? Não, porque o coordenador geral do curso de farmácia disse que você vai voltar. Eu posso confiar? Não pode, lógico que pode e tal. Eu falei assim, então eu vou passar 6 meses fazendo todos os cursos de terapia holística que eu sempre quis e nunca tive tempo. E aí eu fiz fitoenergética, aromaterapia, formulação de cosméticos, e fiz todos esses cursos assim, muito tranquilamente, porque eu ia voltar para a universidade. Quando chegou em dezembro, passaram o facão dos 10 anos, porque nessa universidade que eu trabalhava, a cada 10 anos eles mandavam os professores mais antigos embora, para contratar os novos com 1/3 do salário. E aí, nesse cenário, eu não poderia voltar. Por quê? Eles, voltando com menos de 2 anos, eles teriam que manter o meu salário. E aí não voltei. E eu perguntei, putz, o que eu vou fazer na minha vida? Né? Aí uma amiga falou, nossa, você já trabalhou com cosméticos, eu conheço uma pessoa que ela faz, ela não tá dando conta, tal, bababá, me apresentou pra essa moça. E aí a gente conversou, era dezembro, já ia ter Natal, ela falou, no começo do ano a gente conversa. E aí um dia ela me liga, falou assim, eu tenho um pedido que eu não vou conseguir atender, você não quer pegar? Eu falei, tá, eu pego, tudo bem. Aí eu pensei que o cliente dela, preciso fazer da maneira que ela faz. E eu fiz 2 perguntas para ela. Você usa frasco de plástico ou de vidro? Você coloca o óleo essencial ou você usa só a essência? Ela foi bem grossa e falou comigo assim, não tenho tempo para te explicar essas coisas. E desligou o telefone. Aquilo mexeu com os meus brios lá no fundo do útero, né? E eu falei, quem essa fulana pensa que ela é? Ela me deu uma esnobada e me empurrou para frente. Eu cheguei em casa, olhei pro meu marido e falei assim, esse já era o terceiro. Que é o atual. Falei pra ele, vamos ali no Peter comprar umas coisas? Peter Paiva, grande mestre da saboaria, um grande amigo que mora no meu coração. E fui lá na loja comprar umas coisinhas pra fazer alguma coisa pra tentar voltar à orquideia. Falei pra ele, se não der certo a gente dá de presente de Natal. Resultado, ninguém ganhou presente de Natal, né? E ao longo desse ano veio a pandemia. A Orquideia, que era uma empresa de design de glicerina, era bem o estilo Peter mesmo, fazia sabonetes de fruta, fazia aquelas esferas, fazia sabonete de esponja, enfim. Ela foi tomando uma outra forma, porque 15 anos depois que eu tinha fechado a Orquideia, retomar, já tinha muita gente que tinha feito o curso do Peter. E aí, embora a gente saiba que cada sabonete artesanal ele é único, porque ele leva a alma do artesão, eu pensei, eu preciso me diferenciar de alguma forma. E eu fui colocando tudo que eu aprendi nos cursos de terapias holísticas, né? Ao longo desses 6 meses de estudo, eu fui levando isso para a saboaria. Porque a gente é feito de energia. Embora a gente ache que essa matéria é sólida, se você vai lá para o átomo, o que você vê? Que ele tem um núcleo muito sólido, minúsculo, né? Ele tem uma eletrosfera que é cheia de espaços vazios e os elétrons são partículas extremamente pequenas. E a ligação entre os átomos, ela tem um movimento constante e isso dá a frequência da gente. Então, embora você tenha a ilusão que você é matéria, você não é. Você é cheio de espaços vazios, porque os átomos formam as moléculas que formam os órgãos que formam o corpo. Então a gente tem aí todos esses espaços, toda essa frequência, né? E embora a gente ache que a gente é matéria, a gente é feito de energia. E energia, ela tem uma frequência e se comporta como uma onda, né? E aí, além da gente ter esse corpo que a gente acredita ser físico, nós ainda temos mais 6 corpos astrais. Então nós temos 7 corpos. Um a gente enxerga, os outros não. Né? Se você pegar os instrumentos de radiestesia, você vai ver que a sua aura, quando está expandida, eu estou aqui, ela pode chegar naquela cadeira lá. E dependendo do que eu sinto ou do que eu tenho contato, ela pode se contrair, se aproximar mais do meu corpo físico ou se expandir. E vocês sabiam que todas as doenças nascem nos nossos corpos astrais? E às vezes elas levam anos para chegar no corpo físico. Mas se você mudar o comportamento e entender o porquê dessa doença,
ela some em num período de tempo muito curto. E o que gera as doenças? As nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, né? E o que a gente pode usar para controlar essas emoções? Porque controlar a emoção é um negócio muito fácil, né? Você diz assim, eu não vou ficar brava. Quando você vê, você está gritando, se cabelando, xingando todo mundo, e você diz assim, eu não vou gritar. Eu não vou gritar. Então, as emoções, né, a gente é dominado por elas muitas vezes, porque a gente traz marcas, né? Vamos ter essa conversa num nível mais simples, mas a gente tem gravações no nosso inconsciente desde o momento em que a gente nasce. Aliás, até dentro do útero, às vezes alguns traumas a gente traz para essa vida, né? E ainda bem que a gente mora num mundo onde o Criador, onde o Universo, ele é muito sábio. E todas as curas para as nossas doenças emocionais estão na natureza. Embora a química tenha evoluído, eu não posso falar mal dela, porque ela é uma das minhas paixões. As pessoas usam a palavra química com uma conotação muito pejorativa quando a gente fala de cosméticos, de remédios e de medicamentos, né? E o meu despertar veio lá onde a bruxa caminhou junto com a cientista, porque eu nunca quis ser princesa, né? E hoje em dia eu digo para vocês, a cientista, ela é uma grande amiga da bruxa, porque as bruxas foram as primeiras cientistas. Elas tinham conhecimento das ervas, elas faziam os ungüentos, elas faziam as infusões, né? E toda a farmacologia nasceu desse conhecimento ancestral, né? A mulher foi muito oprimida na história, foram 600 anos de Inquisição. Até 1951 ainda podia se queimar uma bruxa na fogueira na União Soviética. Então, quando o neopaganismo começou a renascer, a mulher veio aí o movimento feminista, que trouxe a mulher para a sociedade de novo para brigar pelo lugar dela. Hoje em dia nós somos privilegiadas, né? A geração da minha mãe, da minha avó, não tiveram essas oportunidades que a gente teve hoje, né? A gente já nasceu podendo ter uma carreira, podendo ter vontades, desejos e podendo correr atrás disso. E a bruxaria moderna, a bruxaria natural como filosofia de vida, ela traz muito isso. Bom, então, pensando, né, em facilitar a vida do ser humano e atingir o maior número de pessoas, a gente pode utilizar as ervas em banhos, em chás, para curar os nossos corpos astrais. E foi aí que eu peguei esse gancho e comecei a colocar na minha saboaria. Eu pensei assim, a pessoa chega em casa toda manca, capenga, né, xoxa, e vai chegar em casa, ainda vai ter que ferver a água, pegar as ervas, colocar ali, esperar 20 minutos, coar para depois de tomar banho. Ela já desistiu disso, tomou um banho, deitou na cama e quer que o mundo acabe. Por que não, usando os princípios da fitoenergética, onde a energia é solúvel em água, por que não ativar essas plantas e colocar isso dentro de um sabonete? Você chega em casa, abre um pacote, toma seu banho, vai dormir. Por que não pegar um spray de ação imediata e borrifar em você, em cima da sua cabeça, no ar, e não pegar essa energia na erva? E aí eu mudei a minha saboaria. A Lorquideia virou, tem outra cara. A gente tirou aquele logo preto, verde, roxo, era lindo. Mas a gente começou a trabalhar com mandala. Então o logo veio uma mandala e essa história a gente começou a contar toda vez que a gente vendia um produto. Na pandemia, onde que eu ia trabalhar? Não sabia fazer internet direito ainda, era um bicho de 7 cabeças, né? Porque eu sou mais antiga. Eu comecei a vender em academias e salão de beleza. Onde o governo permitia estar aberto, a gente estava lá para fazer esse lobby. E sempre foi um sucesso muito grande, até eu chegar nas feiras místicas, né? Eu tinha tido a minha formação de Wicca, tinha perdido a minha mestra, e eu tinha para mim, lá no fundo do meu coração,
Quando eu chegar na terceira idade, eu pensava assim, quando eu tiver tempo, eu vou encontrar uma nova mestra. Agora eu vou fazer um merchan Casa de Bruxa. E aí, um uso contínuo, ele vai te ajudar muito a você sair da frequência que você estava e continuar naquela frequência ao longo dos dias. E você vai entender que algumas coisas em você precisam mudar. A gente precisa ter essa consciência quando a gente usa um cosmético quântico ou um spray energético, né? E aí muitas pessoas, toda vez que você vai escrever alguma coisa sobre a sua empresa, né, os grandes players do marketing digital dizem assim, qual é o seu diferencial? Por que a pessoa tem que comprar o seu e não o do outro? Né? Aí eu digo para você assim, por quê? Eu não trabalho sozinha. Esse mérito desses produtos que estão na mesa lá embaixo não são só meus. Com a bruxaria natural, cada produção ele é um ritual de magia. A bruxaria natural, a gente trabalha com os 4 elementos da natureza. Eu não tenho produção sem ter um círculo aberto, ter convidado os 4 elementos. Eu tenho um gnomo que eu comprei aqui em São Tomé, que é o guardião da orquideia, o nome dele é Odin. Ele me escolheu. Então o Odin começou a trabalhar comigo. Se alguém tiver clarividência, vocês vão ver que ele está aqui. E aí do Odin, com todos os aprendizados de bruxaria com a Tânia, eu convido também os outros elementais. Então as fadas e as sílfides, as salamandras e os dragões, as sereias e as ondinas, né? Os seres de luz que estão disponíveis e querem me ajudar, o raio verde da cura, porque aqui o nosso lema é bem-estar, equilíbrio energético, saúde e beleza. A beleza vem por último, porque a beleza é de dentro para fora. A gente não fala que o cosmético é 100% natural, porque eu já estudei bastante isso. Existe? Existe, mas o sensorial dele é uma caca. Então, para a gente ter um sensorial gostoso, para você ter prazer em usar o hidratante, óbvio que a gente precisa ter alguns derivados químicos, né, derivados de produtos naturais, alguns produtos químicos também, por que não? Porque afinal de contas a gente usa a nossa inteligência para o bem também. A gente procura minimizar, são fórmulas minimalistas para ter cada vez menos componentes para a gente minimizar os efeitos colaterais negativos, né? E aí eu tenho a ativação. A natureza, ela sempre deu a energia das plantas, dos cristais de forma muito natural. Lá no período paleolítico, neolítico, onde o ser humano vivia em comunhão com a natureza, isso era normal. Com toda essa depredação da natureza pelo homem, essa exploração, a natureza foi se retraindo e ela não dá mais energia dela de forma espontânea. Você precisa ativar isso, né? E como é que a gente ativa? É simples, independente da sua crença. Você pode fazer uma oração, você pode cantar um mantra, ou como a fita energética ensina, você pode segurar a planta e pensar num raio prata saindo do seu terceiro olho e um raio verde saindo do seu coração. E você faz um pulso verde, prata, verde, prata, verde, prata para aquela erva. Ou até você conversar com ela, dizer, né, nesse caso, Arruda, eu reconheço o seu poder e a sua energia. Te peço licença para você me curar. Então, toda vez que você demonstra um respeito por uma planta, por um elemental, pela natureza, que você, antes de colher um galinho de arruda, você peça licença para o devo daquela planta, né? Para aquela entidade, vamos dizer assim, que cuida da planta. Levando agora a sua atenção para o alto da sua cabeça, até o 7º chakra.
visualizando ali uma bola de luz branca brilhante, iluminando toda a região do topo da sua cabeça. Esse centro de energia é responsável pela sua conexão com a força divina, a força criadora do universo. É a conexão com o fluxo da vida. E enquanto você visualiza essa luz branca brilhante no topo da sua cabeça, você repete novamente o mantra Om. Om. Om.